Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está estudando aí. Nós vamos iniciar a nossa primeira aula de Fundamentos de Redes de Computadores. Introdução a redes. O boom da internet ocorreu nos anos 90 e tornou-se um ambiente de relação virtual que temos hoje. Então, é muito difícil você imaginar hoje como é uma vida sem internet ou rede social, não é mesmo? Então, o início da história da internet foi bem diferente. Ele tinha um objetivo diferente do que temos hoje. O objetivo estava longe de ser negócios e entretenimento. Tudo começou na área militar dos Estados Unidos, onde tinha a intenção de proteger o país das guerras. Então, nos anos 60 e 70, teve a Guerra Fria que deu origem às redes de computadores. Os conceitos militares por trás da internet começaram a surgir em meados dos anos 50, mas só na década de 60 é que teve a polarização entre Estados Unidos e União Soviética, que foi o que deu a origem à Guerra Fria. Então, em razão disso, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos se preocupou em guardar as informações e os dados sigilosos das bases militares, para que não fossem atacados por algum inimigo. Então, nesse contexto, o Departamento de Defesa criou a ARPA, que é uma agência de projetos e pesquisa avançada. Seu objetivo era criar um sistema interno de comunicação onde essa comunicação pudesse ser segura, ter uma velocidade rápida e sem interferências externas. Mas o que foi a ARPANET? Era um sistema de comunicação descentralizado para que a informação pudesse ser direcionada sem precisar da ação humana específica. Então, em 1969, pesquisadores fizeram testes com protocolos de comunicação e conectaram os computadores locais em uma rede local privada, dando origem à primeira rede local. Essa rede ficou conhecida como ARPANET, ou Rede da Agência de Pesquisas Avançadas. A ARPANET inspirou a criação da rede global, como a que conhecemos hoje, né? Onde ocorre a conexão simultânea de várias redes. Esse conceito foi chamado de Internet Working, que mais tarde, em 1964, teve uma abreviação desse termo, passando a ser chamado de Internet pela primeira vez. O browser e a internet comercial. Até os anos 90, a internet continuava restrita a comunidades acadêmicas e órgãos do governo. Então, dois conceitos mudaram isso. Os conceitos de www, que é o World Wide Web, e a criação do browser ou navegador. O que foi o www que a gente vê em todos os sites? Na década de 80, um cientista chamado Tim Berners-Lee resultou na World Wide Web, que é o www. Esse britânico interligou links de documentos de hipertexto e mais tarde ele criou o HTML, né, que é a linguagem marcada por hipertexto. E o HTTP, que é o principal protocolo que estabelece as comunicações ou conexões de internet em todo o mundo. É tanto que em todos os sites nós vemos HTTP, né? Por exemplo, http www.ufesa.edu.br. Todos os sites possuem esse protocolo. Esse protocolo nós vamos ver nas aulas de programação de computadores, certo? Programação web. A partir da proposta de Tim Berners-Lee, então, alguns programadores começaram a desenvolver softwares para poder acessar esses sites e conseguir apresentar imagens mais elegantes do seu conteúdo. Foi então que surgiram os navegadores. Em 1992 surgiu o primeiro web browser,
ou o primeiro navegador, que era chamado de Mosaic. Ele permitia mostrar páginas de conteúdo do site de forma agradável e navegar pelas informações por meio de hiperlinks. Campos que o usuário poderia clicar e deslocar-se para as páginas. Do mesmo modo em que fazemos hoje, né? Nós vamos lá no linkzinho de alguma página, clicamos e esse link vai nos levar para outra página. Então, nesse contexto foi que a internet surgiu. Mais tarde, a tecnologia utilizada no Mosaic foi fornecida comercialmente como Netscape e incorporada ao Firefox. Então, um navegador também pode ser chamado de browser. Eles são programas que interpretam linguagem de marcação de hipertexto, o HTML, né? Como eu falei, o HTML vai ser uma linguagem de marcação que nós vamos aprender na disciplina de programação para a web. Os mais utilizados são Firefox, Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. Mais recentemente, a Microsoft lançou o Microsoft Edge, fazendo a substituição do Internet Explorer. Então, nós tivemos webmails e mensagens instantâneas, né? Os provedores de webmail, que foram o Hotmail, né, que foi lançado em 1996 e que hoje em dia se transformou em Outlook. Hotmail foi um provedor de webmail muito utilizado que deu origem ao MSN. Tivemos o Ball em 1996, o Yahoo em 1997 e o Gmail em 2004. E tivemos mensagens instantâneas, né, como o Mirk em 95, o querido MSN, né, que eu adoro. 1999 ele foi lançado. E o Bate-Papo UOL em 1996. Esse Bate-Papo UOL era simplesmente um site do UOL onde as pessoas podiam interagir. Tipo o WhatsApp que tem hoje em dia. Você podia marcar por estados ou por países. Você poderia definir lá e começava a interagir com as pessoas. Certo? Era bem interessante. Então surgiram as redes sociais. Aqui eu coloquei as mais famosas, né? As queridinhas do momento. Que é Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. A LinkedIn eu considero a mais importante. Por quê? Porque o LinkedIn ela é uma rede de negócios. Lá você consegue colocar o seu currículo. O seu currículo vai ficar online para que empresas que queiram um perfil parecido com o seu possam verificar e entrar em contato, certo? Lá você vai poder colocar as suas experiências profissionais, as formações acadêmicas, certo? É bastante interessante. Também pode colocar para receber notificações de emprego daquela área que você desejar. Então, o LinkedIn é uma plataforma voltada exclusivamente para profissionais e vagas de emprego. É uma rede de negócios. Essa é a página inicial, né, do site, do LinkedIn, onde você pode se cadastrar, fazer um login, uma senha e entrar no seu perfil. Este é o meu perfil do LinkedIn. Né? Eu já tenho algumas experiências, já coloquei lá. Eu indico que façam o perfil do LinkedIn, é muito interessante. Então, o que podemos perceber com isso tudo? Que a internet hoje em dia está em todo lugar. Ela não está mais só nos computadores, ela está nos notebooks, nos tablets, nos telefones e até nos objetos, que foram chamados de Internet das Coisas. Internet das Coisas é quando todos os objetos estão interligados, como mostra nessa figura aqui, ó. Todos estão interligados, até máquina de lavar, geladeira, micro-ondas. Hoje em dia nós temos internet na nossa própria TV, não é mesmo? Podemos ter internet na máquina de lavar, a geladeira. Tem geladeira hoje em dia que ela verifica sozinha a validade dos alimentos, certo?
tem geladeira em países aí afora que ela mesmo pode fazer a compra online por você e você recebe em casa normalmente, entendeu? As casas automatizadas também. Tudo isso faz parte da internet das coisas. É um processo bem interessante e que fica para curiosidade de vocês também, tá certo? Então, o que aprendemos hoje? Conhecemos a evolução da internet, né? Desde a sua origem, que foi na base militar, para a proteção de dados militares. Conhecemos os navegadores, o que é um navegador, quais são os principais navegadores que existem, né? Que são o Google Chrome, o Internet Explorer, Firefox. Existe um outro também que é chamado de Opera e o Microsoft Edge. No Google Chrome é possível você visualizar o código em HTML daquela página, sabe? É só utilizar uma tecla de atalho que, se não me falha a memória, é Ctrl U. Você pode verificar o código que está por trás daquela página, certo? É bem interessante. Então temos as redes sociais, e as mais famosas, como vocês sabem, é Instagram, Facebook, Twitter e o LinkedIn, que eu considero a melhor de todas. E aprendemos hoje também um pouquinho do que é a internet das coisas, porque é um termo recente e já está bastante utilizado. Então eu trouxe aí para que vocês possam ter uma pequena noção do que seja, entendeu? Então, aqui temos algumas referências do que eu utilizei. E tenham um bom dia para vocês. Até a próxima aula.